Olá, meu nome é Virgínia, eu sou pesquisadora da Embrapa Acre e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Enriquecimento da farinha de mandioca com matérias-primas regionais amazônicas. Nós já sabemos que algumas localidades do norte do Brasil, como na regional Juruá, no Acre, algumas farinhas elas são produzidas com a tonalidade amarela. E essa tonalidade amarela ela é obtida na regional do Juruá, principalmente pelo uso do açafrão da terra, que é obtido com raízes da cúrcuma longa, né, por desidratação e trituração e secagem das raízes da cúrcuma longa. Mas nós sabemos também que a região ela é muito rica, ela é uma região dentro da Amazônia muito rica em outras matérias-primas regionais que poderiam ser utilizadas para a obtenção dessa farinha amarela. E uma das matérias-primas muito interessante para uso com a coloração amarela seria o buriti, que é a Mauritia flexuosa, que é muito comum nessa região também. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar as farinhas de mandioca com o uso do buriti e a farinha da mandioca com o uso da açafrão da terra para a obtenção da farinha de mandioca em relação às características físicas e físico-químicas dessa farinha. Então, em uma casa de farinha em Cruzeiro do Sul, Acre, foram produzidas 2 lotes de farinha. Uma com o uso de polpa in natura de buriti a 3,2% e outra com o uso do açafrão da terra em pó, obtido pela cúrcuma longa, das raízes da cúrcuma longa a 0,5%. Essas concentrações elas foram obtidas, né, e foram decididos o uso dessa concentração em virtude da tonalidade que o produtor utilizava e tinha preferência por esse tipo de coloração. Bom, as farinhas então foram produzidas nessa casa de farinha em Cruzeiro do Sul e foi transportado para a Embrapa Acre em Rio Branco, Acre, onde elas foram analisadas em relação à composição centesimal, umidade, cinzas, extrato etéreo, proteína total, fibra bruta total, acidez, pH, atividade de água e cor instrumental, que são os parâmetros L, luminosidade, parâmetros A e B de cor pela escala Cielab. O delineamento utilizado foi um delineamento inteiramente ao acaso, com 2 tratamentos. Os dados foram analisados em ANOVA com teste de médias de TU, que é a 5% de probabilidade, pelo programa estatístico CISVAR. Bom, como resultados, nós podemos perceber que, em virtude da adição tanto do buriti quanto do açafrão da terra, houve variação nas características físico-químicas da farinha. Em relação à classificação, todas as farinhas elas foram classificadas dentro dos limites máximos permitidos pela legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2011. Ou seja, as farinhas não ultrapassaram 13% de umidade, 1,4% de cinzas e 2,3% de fibra bruta total, que é o que preconiza essa legislação. Em relação aos 2 componentes utilizados, o buriti e o açafrão, houve diferença significativa entre os tratamentos, principalmente porque, com a adição do buriti, nós tivemos farinhas com maior extrato etéreo, maior teor de fibra bruta total e, com isso, maior carboidratos totais, que é um componente calculado em função dos outros componentes, valor energético e o componente de cor A. Então, principalmente, extrato etéreo e fibra é em virtude da composição do fruto buriti, né? O fruto buriti ele é rico em lipídios, né? Por isso que a farinha ela foi enriquecida dessa forma. Já na farinha de mandioca com açafrão, ela apresentou maior teor de umidade, maior teor de cinzas, proteína e um componente de cor B, que indica que a farinha ficou mais amarela e também ela ficou com a coloração amarela mais viva, porque nós fizemos o cálculo de cromaticidade e a farinha com açafrão ela teve uma maior cromaticidade em função do buriti.
Bom, então nós podemos concluir que os dois componentes, tanto o buriti como o açafrão da terra, por meio do rizoma da cúrcuma longa, são matérias-primas regionais que podem ser utilizados para a fabricação da farinha, desde que estejam legalizados, né, pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, e eles são, na verdade, potenciais para o enriquecimento da farinha de mandioca, principalmente pelo aumento do extrato etéreo, no caso do buriti, e aumento do teor de proteína, no caso do açafrão.